Eu não tenho medo da morte, pois quando eu existo, a morte não está lá, e quando a morte está, eu não existo. Tais palavras foram ditas por Epiteto há 2000 anos atrás, lá nos tempos antigos. Os estoicos não tinham medo da morte, isto é fato. Eles não viam o fim da vida, aquele momento misterioso em que passamos de ser para não ser, como um momento dramático. Muito pelo contrário, os estoicos tinham a morte sempre muito presente, e isso os ajudou a avançar em direção à virtude e à vida em plenitude. Isto é o que disse Sêneca, o sábio. Ele não temia a morte. Sua vida foi uma preparação constante para se separar a alma do corpo, no exato momento em que Deus o chamasse. Hoje, porém, a morte nos aterroriza. É por isso que procuramos escapar dela de todas as formas. Agimos como se ela não existisse, perdemos tempo e vivemos como se nunca fôssemos morrer. E mesmo que a tenhamos presente, isto serve apenas para dizermos a nós mesmos: o que adianta a vida se vamos caminhar em direção à morte? Por que tentar viver bem se vamos morrer de uma forma ou de outra? Neste ponto, nada mais faz sentido. Talvez nada mais importe. Porém, um estoico responderia: claro que não, tudo importa. Tudo é igual para o estoicismo, que é baseado na virtude e na serenidade. A morte não pode ser uma causa de angústia, agitação ou sofrimento. Longe de fugir da morte, jamais. Os estoicos aceitaram e abraçaram isso como um dos momentos mais importantes para a sua existência, como uma oportunidade essencial para implementar a virtude e caminhar para uma vida leve e feliz. Escute o que Sêneca disse: o olhar do sábio para a morte não é como o fim de uma vida, mas como o fim de uma tarefa. É como a libertação de todas as misérias do corpo. Esta doutrina estoica, que converte a certeza da morte na grande virtude, é conhecida como memento mori, ou lembre-se da morte. Neste vídeo vamos tentar explicar para você em que consiste e como aplicar este conhecimento em sua vida. Hoje vou propor a vocês 4 exercícios, mas antes de começar eu agradeceria se você pudesse curtir o vídeo, porque isso ajuda demais o canal e faz com que este conteúdo chegue a muito mais pessoas. E claro, se você não quer perder nenhum conteúdo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Vamos direto para o primeiro exercício. Peço que você imagine que o ser humano seja imortal, e agora eu te pergunto: quais propósitos você acha que o homem teria? Se nunca fôssemos morrer, você acha que estaríamos realmente motivados para fazer coisas? Se tivéssemos a eternidade para fazê-lo e saber que tudo poderia ser repetido infinitas vezes até dar certo, daríamos algum valor ao que fizemos? Você realmente acredita nisso? Na nossa vida, a resposta é claramente negativa. Se fôssemos imortais, não teríamos a mínima motivação para construir uma vida valiosa, nem lutar pela nossa felicidade, já que teríamos tempo infinito. E este tempo infinito acabaria conosco. Imagine-se não fazendo nada o dia todo, ou fazendo as mesmas coisas de maneira infinita, tendo tanto uma vida feliz quanto uma vida infeliz. Não importa. Não teríamos motivações e não seriam valiosas as coisas que fizemos ou gostaríamos de fazer, já que elas poderiam ocorrer infinitamente. Com este primeiro exercício, demos um passo fundamental para entender a doutrina estoica do memento mori. A morte não é algo indiferente para nós, mas é um dos momentos mais fundamentais de nossas vidas. É o momento que dá todo o sentido à nossa existência. Temos então apenas uma vida, apenas uma jornada, um caminho sem volta, e justamente porque sabemos que isso vai acabar, que só podemos fazer apenas uma vez, que temos motivação para viver e que torna todas as nossas experiências tão valiosas. Acontece que a mortalidade não é um infortúnio, é um presente, é uma dádiva. É provável que estas declarações sobre a transitoriedade e temporalidade da vida possa nos trazer inquietude e nos fazer sofrer. No entanto, para um estoico, a consciência da própria morte é o melhor incentivo para praticar a virtude e encontrar serenidade. Lembre-se de que um estoico
aplica a dicotomia de prática de controle, indiferença ao inevitável e a virtude antes do que é administrável. Ele se pergunta: eu posso fazer algo para evitar a morte? A resposta é claramente negativa. Então, se não há nada que possa ser feito, não é sem sentido sofrer por isso? Não é muito melhor lutar pelo que está sob nosso controle e tentar viver o melhor possível? Epiteto já dizia: lembre-se que você escolheu nascer sobre o que você não tem controle, e o fato de você ter nascido só te dá o poder de controlar como você vive e como você lida com a morte. Temos os dias contados e o que é melhor, esta oportunidade de ser a melhor versão de nós mesmos, dar tudo o que podemos para cuidar dos outros e amar uns aos outros, é o melhor momento de nossas vidas. Você provavelmente deve estar se perguntando: por que nossos dias estão contados? Faz sentido agir bem e com virtude? Não seria melhor aproveitar o momento para nossa satisfação, nosso puro prazer, e viver cada segundo loucamente sem prestar atenção em regras ou sem prestar atenção à razão? Nos foi dada a oportunidade de sermos felizes e nós rejeitamos isso todos os dias, desperdiçando nosso tempo com coisas que não fazemos. É por isso que elas nos enchem com a consciência da própria morte. A doutrina estoica do Memento Mori nos faz acordar do nosso engano e que precisamos entender isso de uma vez por todas, porque morreremos um dia e temos que aproveitar cada segundo de nossas vidas para ser a melhor versão de nós mesmos. Pratique a virtude e viva uma vida completa. Bem, se não for agora, então quando será? Que seja enquanto você vive, seja feliz. A vida é breve e o tempo exige sua homenagem, assim disse o filósofo estoico Sêneca. Exercício 3. Imagine que te digam que você vai morrer dentro de 6 horas. Pare para pensar e anote no papel as 5 coisas que você mais ama. Você se arrependeria de coisas que considera valer a pena e que não faz, e de coisas erradas que você faz, mas não gostaria de ter feito. Se pergunte: fiz todas as coisas que gostaria de ter feito? Anote tudo o que vem à mente. Agora olhe para eles e leia-os, um a um, com calma e bastante reflexão. Eu tenho certeza de que ninguém teria escrito: eu teria gostado de passar mais tempo nas redes sociais, ou eu gostaria de ter fumado, ou bebido mais, ou coisas assim. Acredito que ninguém gostaria de aumentar aqueles 42 dias por ano usando o celular. Muito pelo contrário. Certamente todos nós temos coisas escritas como, por exemplo: me arrependo de não ter passado mais tempo com meus entes queridos. Eu gostaria de ser mais ousado e ter feito isso. Eu sabia que isso me faria feliz. Gostaria que esses 42 dias tivessem sido 0. Eu procrastinei tanto e por muito tempo, etc. Esses desejos são comuns a todos nós, porque eles estão registrados no coração da natureza humana. Os estoicos só podem aspirar a esta vida, cumprindo através do cultivo da virtude, que é precisamente o que mais lembramos daqueles que não são. Sêneca disse: a vida é curta e só a memória da virtude é eterna. A única eternidade que podemos alcançar é a memória do nosso bom trabalho e nossa virtude. Quarto e último exercício. Ele é o mais curto, porém é o mais difícil de se fazer. No entanto, tem uma recompensa melhor. Levante-se e tente mudar a partir de agora as 5 coisas que você escreveu em seu papel e lamenta de fazer. Você tem muita sorte de ainda estar vivo e ser capaz de fazer o que você apontou. Tente dizer isso para os seus entes queridos. Você quer passar mais tempo com eles. Faça o que você sabe que vai te fazer feliz. Seja você mesmo e ame-se por quem você é. Ame cada momento e aprenda com cada um a experiência que se apresenta. Tente praticar a temperança. Seja mais corajoso para aplicar a justiça e desenvolver sabedoria em última análise. Tenta avançar em direção à virtude. O caminho é longo, duro e difícil, mas sempre dizemos que nele se encontram as melhores e mais belas recompensas. A felicidade te encontrará se você colocar isso em prática. Aplique a doutrina estoica do Memento Mori à sua vida.
que consiste precisamente nesta conversão da consciência da morte na prática da virtude. Seu tempo finito em tempo valioso e uma vida temporária em uma vida feliz. No final você verá que a morte se torna o melhor presente para se começar a viver. Sêneca disse que quem aprendeu a morrer desaprendeu a ser escravo, e ele não poderia estar mais certo. Apenas quando enfrentamos nossa mortalidade é que nos tornamos donos da nossa existência. Meus caros amigos, espero realmente ter conseguido contribuir para que você consiga buscar uma vida mais feliz e plena, de uma forma mais tranquila, entendendo que a morte não passa de um momento virtuoso. O que você achou dessa doutrina estoica? Você ficou surpreso com essa forma de entender o fim da vida? A sabedoria estoica é realmente surpreendente. Aguardo seus comentários aqui embaixo e aproveito para deixar mais 2 vídeos cheios de sabedoria estoica, pois tenho certeza que você vai gostar. Até a próxima, amigos.